na palavra de Deus, tentar compreender algumas coisas. Às vezes a gente precisa de uma pausa. Esse foi um momento de pausa na minha vida. Eu quero abrir com os irmãos a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 34 ao verso 39. Mateus, capítulo 10, versículo 34 ao versículo 39. Quando Jesus enviou seus discípulos numa missão para eles saírem de dois em dois, pregando a palavra, Jesus disse: não penseis que vim trazer paz à terra, mas não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim a causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida, por minha causa, achá-la. Amém, irmãos. Meus irmãos, analisando esse texto da palavra de Deus, eu descobri por que a gente sofre tanto. Nós sofremos tanto nesta vida porque a gente não entendeu e não compreendeu o que é amor. Veja como muitas vezes nós sofremos por coisas bobas, sofremos por coisas insignificantes, sofremos por coisas ínfimas, pequenas. Às vezes, o nosso emocional, o nosso psicológico é tão atingido e a gente fica num sofrimento muito grande. Você sabia que 95% das pessoas que têm síndrome do pânico são filhos de casais, não são órfãos? Só 5% dos que sofrem síndrome do pânico são órfãos. A gente olha para uma estatística dessa e a gente poderia imaginar que quem deveria mais sofrer e sofrer síndrome do pânico deveria ser os órfãos. E não é. 95% dos que têm síndrome do pânico são pessoas que têm famílias, que têm pais. Nós vivemos uma geração que sofre muito. Há muita gente sofrendo. E são várias as causas do sofrimento. Mas eu entendi esses dias que estava aí em repouso, em pausa, entendi esse texto da palavra.
E Jesus, aqui nesse texto, explicando para os seus discípulos que ia numa missão de evangelizar, de pregar o reino, Jesus faz uma estranha definição de amor. Jesus faz uma estranha definição de amor. Olha, esse texto que nós acabamos de ler trata de amor. O amor por Jesus. E ele diz assim: não pense que eu vim trazer paz à terra. Eu vim trazer espada. E ele está falando aqui de amor. Ele diz: vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua filha, entre a nora e a sogra. Esse texto está falando de amor. Jesus está dizendo: não veio trazer paz, veio foi causar divisão. E o texto segue dizendo: quem ama seu pai, sua mãe, seus filhos, mais do que a ele, não é digno dele. E quem não toma a sua cruz e o segue, não é digno dele. Veja que esse texto está falando de amor, amor a Jesus. E essa definição de amor a Jesus aqui, embora de forma negativa, quando nós olhamos um outro aspecto, essa definição de amor é um tanto estranho. Porque quando a gente pensa em Jesus, nós sabemos que ele é o príncipe da paz. Quando a gente pensa no amor por Jesus, a gente pensa em união, em unidade. Amar a família. E o que Jesus então define como amor aqui? O que esse texto traz para nós como amor? E esses dias, pensando nesse texto, avaliando, analisando esse texto, eu entendi que a razão do nosso sofrimento, e que nós sofremos tanto nesta vida, é porque nós não amamos a Jesus como deveríamos. Que se a gente entendesse melhor o amor de Jesus, amor por Jesus, a gente sofreria menos. O que Jesus define aqui como amor por Ele, e eu quero então detalhar aqui nesse texto, porque embora o texto nos apresente de uma forma negativa, eu quero mostrar aqui o que Jesus queria dizer com isso, essa estranha definição de amor por Jesus, porque ele diz assim: aquele que não amar mais a mim, veja como que ele coloca, mais a mim. Ou seja, o que ele está dizendo, que o amor a ele tem que estar acima de tudo. E às vezes a gente não entende isso. Às vezes eu fico pensando, porque a razão de algumas lágrimas que às vezes nós derramamos, que às vezes estas lágrimas estão representando muitas vezes a falta de amor por Jesus. Nós vamos observar o texto. Talvez esse texto nos assuste um pouco, mas foi o próprio Jesus que falou isso para os seus discípulos. Jesus está dizendo que aquele que o ama, em outras palavras, aquele que tem o amor verdadeiro por Jesus, ele rompe com o sistema do anticristo. Aquele que ama a Jesus verdadeiramente rompe com o sistema anticristo, anti-Jesus. Quando ele diz no texto: não penseis que eu vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Eu vim trazer espada. Jesus está aqui falando de um sistema que existe no mundo. O mundo é anti-Jesus, o mundo é anti-Cristo.
O mundo não apoia Cristo. O mundo não concorda com Cristo. O mundo não aceita a Cristo. Logo, quando eu digo que amo a Jesus, eu preciso romper com o sistema anti-Jesus, com o sistema anti-Cristo. Porque o mundo é contra Cristo. O mundo é contra Jesus. No momento que eu decido amar a Jesus, eu preciso romper com esse sistema. Não dá para amar a Jesus e amar o mundo. Não dá para a gente amar a Jesus e concordar com o sistema anti-Jesus. Então, amar a Jesus é romper com o sistema anti-Jesus, anti-Cristo, contra Cristo. Isso é amar a Jesus. Por isso é que ele diz: não penseis que eu vim trazer paz. Quando você ama Jesus, é como se a espada agora é que tivesse na sua mão. Agora é momento de guerra. Agora é momento de conflitos. Agora é momento de luta. No momento que nós decidimos amar a Jesus, nós estamos rompendo com o sistema deste mundo, com o esquema deste mundo. É interessante que a gente ouve alguns irmãos dizendo que são ungidos, que são consagrados, que são de Deus. Nesses últimos tempos eu tenho visto muitas declarações no Face, muitas declarações no WhatsApp, pessoas mandando mensagens, não é? E até se intitulando espiritual, mas pessoas que não conseguiram romper com o sistema, pelo contrário, estão adequados ao sistema. Veja só, irmãos, é muito difícil hoje a gente votar. Porque se a gente pensa em votar numa pessoa que não é crente, a gente diz assim: mas a pessoa não é crente. Mas se você votar num crente, qual é a diferença que faz? Se a gente vota no crente e ele está no mesmo sistema e no mesmo esquema, faz alguma diferença? Faz. Porque infelizmente a gente olha e estão todos no mesmo sistema. Porque o ser anticristo, quando nós pensamos em ser anticristo, nós pensamos sempre naquilo que a Bíblia diz, naquele anticristo, aquele ser que vai vir nos últimos tempos, mas de repente nós podemos ser religiosos anticristos, anti-Jesus, porque a nossa vida não condiz com aquilo que nós propagamos, a nossa vida não condiz com aquilo que nós professamos, e nós nos tornamos um anticristo. Nesses tempos de eleição, eu descobri que política aproxima os piores adversários e desfaz as maiores amizades, quebra os maiores vínculos. Percebi isso. E alguém aqui pode dizer que não é verdade? Nós achamos que ser um anticristo é apenas aquele ser que vai surgir no final dos tempos. Mas quanta gente é anticristo porque é anti-Jesus na prática, na existência, no pensamento, na forma de vida, nas suas declarações. Quantos anticristos têm se manifestado no Facebook? Quantos anticristos têm se manifestado no WhatsApp? Irmãos que não colocam mais mensagens de Deus,
mas que eu tenho visto simplesmente pessoas que defendem muito mais um político de que defende Jesus Cristo. No WhatsApp está cheio de pessoas defendendo seus políticos, defendendo suas ideologias, está cheio, quase não se ouve mensagem, inclusive até mesmo os pregadores, quase não se ouve. É raro um pregador que fale verdadeiramente de Jesus hoje. Jesus está dizendo que amar a Ele é romper com o sistema. E eu pergunto, será que nós já rompemos com o sistema? Porque romper com esse sistema é preciso amar a Jesus. E quem ama tem coragem. Coragem de dizer, não estou nessa, não acredito nisso, não faço parte desse esquema. Em outras palavras, Jesus diz que não tem coragem de romper com esse sistema, é anti-Jesus, é anti-Cristo, é anti-Deus, é anti-espiritual, é anti-ungido. O que me impressiona é que muitas vezes nós temos a cara de piedade, nós temos a coreografia da santidade, mas na prática nós somos anti-Jesus. Brigamos com irmãos por causa de política. Desfazemos amizades por causa de política. E ainda se intitula espiritual. Porque o carnal é o outro, não eu. Carnal é sempre o outro que apoia um candidato que não é o meu. Irmãos, observe que isso é um sistema. E Jesus está dizendo, não vim trazer paz. Interessante que um candidato mandou um recado para mim, perguntando se eu recebia político aqui na igreja. Eu disse que não, e ele mandou dizer que eu era pastor quadrado. Mas hoje, a gente ter a coragem de dizer, não coloco o político no púlpito da minha igreja, porque na igreja é lugar para louvar a Deus, para adorar a Deus, porque o púlpito da igreja é lugar para a gente que prega a palavra de Deus, dizer isso, só se for por amor a Jesus. E a gente não tem coragem de romper o sistema. E eu quero lhes dizer o seguinte, Jesus não era contra a política, eu não sou contra a política, mas a política tem que ser feita de maneira correta. Porque qualquer coisa que nós fazemos, que nos incorporamos nesse sistema, é anti-Jesus, é anti-Cristo. E Jesus está dizendo aqui, olha como esse amor é estranho. Essa definição de amor de Jesus é estranho, porque ele está dizendo, não vim trazer paz, eu vim trazer o quê? Espada. Quando você afirma, eu amo a Jesus, e por amor de Jesus, eu rompo com isso, é como se fosse uma espada, querido. Imagine uma moça que está na universidade, um rapaz que está na universidade e diz assim, não concordo com essa ideologia, não concordo com esse esquema, não concordo com esse sistema, e aquilo é uma espada. Está rompendo com o sistema por causa de quê? Não, porque eu amo ao Senhor Jesus. Eu amo a Jesus. Imagine, você se sente o quê? Recriminado, rejeitado, discriminado. É fácil? Jesus está dizendo que amar a Ele é romper com o sistema anti-Cristo, anti-Jesus, anti-Deus, anti-consagração. Dizer, não quero, não concordo. São poucos que romperam. Jesus está dizendo aqui, amar a Ele é romper com este sistema anticristo. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim. Eu vim trazer espada.
Quando você ama Jesus, é como se você tivesse uma espada na mão, pronto para uma batalha, porque alguém vai lutar com você. Você rompeu com o sistema, não se adequou ao sistema, não se ajustou ao sistema. Isso é amar Jesus. Segundo, irmãos, olha o que é que esse texto nos diz, que é impressionante. Olha comigo o versículo 35, diz assim, se puder projetar aí, vamos ler juntos o versículo 35. Pois vim o quê? Causar, olha a palavra, vim causar o quê? Divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. E aí, irmãos? Não é estranho, não, esse amor que Jesus está definindo? Amar a Jesus é se libertar de todo o vínculo escravizador. Amar a Jesus é se libertar de todo o vínculo escravizador. Irmãos, os vínculos que nós temos com pai, com mãe, com filha, com nora, com sogra, é escravizador. É ou não é? Jesus está dizendo, olha o que Jesus está dizendo nesse texto, olha de novo, pois vim causar divisão. No momento que você diz, eu amo a Jesus, e amo a Ele de verdade, sabe o que vai acontecer? Você vai quebrar um vínculo escravizador. Você acha que estes vínculos não escravizam? A sogra quer mandar na nora. Não é verdade? É ou não é? Filhos querem mandar em pais, pais mandando em filhos. E imagine o que são esses vínculos aí. As cobranças. A cobrança é grande, irmãos. Quando você constitui uma família, as cobranças são grandes. O que é que os filhos fazem? Cobram dinheiro dos pais, querem que os pais paguem. Pai, tem que pagar, pai, tem que dar, pai, eu preciso disso, o tempo todo. Eu quero um celular, eu quero um tablet, eu quero isso, eu quero aquilo outro. São vínculos que vai nos escravizando. E sabe o que acontece? Os pais ainda vão dizendo assim, olha, não, eu preciso fazer mais, eu preciso trabalhar mais, que eu tenho que sustentar meus filhos, eu tenho que trabalhar mais, que é no dia que eu morrer, eu tenho que deixar uma casa para os meus filhos, eu tenho que deixar bens para os meus filhos. Veja como é escravizador isso. Gente que passa a vida toda, que não desfruta a vida, porque quer deixar herança para os filhos. Acaba, envelhece, morreu, e vai deixar para quem não trabalhou. Não, eu tenho que deixar de herança. Irmãos, é estranho o que Jesus está dizendo, é chocante, mas é a verdade. Veja, irmãos, o que Jesus está dizendo, que quando nós o amamos, essa definição de amor que Jesus está dizendo, Ele está dizendo que nós nos libertamos de todo o vínculo escravizador, que o maior vínculo que nós precisamos ter nesta vida é com Jesus.
Irmãos, eu me lembro de um rapaz lá no Amapá. Me chamaram, o moço estava lá no meio da rua chorando. Eu cheguei lá e perguntei: o que está acontecendo? Pastor, eu vou me matar. Eu disse: por quê, rapaz? Porque eu tinha namorada, pensava em me casar com ela e ela terminou o namoro. Veja que esses vínculos são escravizadores. O cara querendo morrer. Nós acabamos com o nosso emocional, nós acabamos com a nossa vida. Não é verdade não, irmãos? Criamos vínculos tão fortes, que Deus fica de fora. E nós criamos uma devoção a filhos, e uma devoção a pai, e a mãe, e a devoção à nora, e à sogra, e que vai escravizando a nossa vida. Nós nos tornamos escravos destes vínculos. Por isso é que nós sofremos tanto. O mesmo Jesus que ensina que a gente tem que amar, Jesus está falando que amar a Ele é se libertar destes vínculos escravizadores. Irmãos, eu digo assim, olha, como é difícil, às vezes até a gente morar perto de parente. Porque parente fica querendo saber a hora que você chega em casa, qual é a hora que você sai, se você está trabalhando. Veja que esses vínculos vão escravizando, fica todo mundo de olho. More perto de uma sogra, você vê. Ela fica de olho, a hora que você se levanta, se trabalhou, se não trabalhou, e sogro, e estão tudo ali se metendo, e vão e se acham que tem direito de entrar, de tirar as coisas. Ou eu estou falando uma inverdade? Esses vínculos vão escravizando. Irmãos, o que é que acontece? Às vezes, nós estamos livres, nos casamos e nos tornamos subservientes. Casamento, para muitos, tem se tornado um ambiente de escravização. A pessoa vivia tão feliz na vida, casou, pronto, é escravo. Se tornou escravo, é verdade, se torna escravo. Porque o outro fica supervisionando tudo, o outro fica atrás, a pessoa não pode nem respirar. Me diga, isso é casamento? Isso é escravização. A pessoa não confia no outro e fica bisbilhotando e fica atrás. Por que você chegou agora? O que aconteceu? E fica nessas interrogações, desse interrogatório constantemente e vai escravizando. Veja, o que Jesus está dizendo, que amar a Ele é se libertar destes vínculos escravizadores. Pode olhar para o texto, não estou inventando não, irmãos. Ele está dizendo aqui que Ele veio causar divisão, veio romper com esse negócio. Pois vim causar divisão entre homens e pai, entre filha e sua mãe, entre sua nora e sua sogra. Esses vínculos, irmãos, vão escravizando. São vínculos tão fortes. Eu lendo um livro de Augusto Cury, eu descobri sobre aquelas pessoas que elas, por exemplo, toda família, final de semana tem que almoçar junto, toda família. Aí junta todo mundo e tem que almoçar juntos e tem que almoçar. Todo domingo tem que estar lá, tem que ter aquele dia certo para estar lá. Isso aí, irmãos, não é outra coisa senão uma manipulação, uma forma de controlar. A pessoa está mantendo o controle, isso é escravização. Não, eu não posso nem sair um final de semana e desfrutar com a minha família, porque eu tenho um compromisso e todo domingo está ali.
Na realidade, as pessoas que elas fazem isso parecem estarem bem intencionadas, mas elas não estão, elas estão manipulando, elas estão escravizando. O pior, irmãos, nós somos uma geração de doentes, nós somos todos doentes. Nós somos doentes, a gente tem prazer nisso, em manipular o outro, em segurar o outro, sabe, e se meter na vida do outro, não permite que o outro tenha liberdade, não permite que o outro viva, tem que estar o tempo todo no pé, pegando no pé da pessoa, o tempo todo, e isso, meus irmãos, são vínculos terríveis. Eu já vi caso de pastor que termina o culto e ele sai atrás para ver onde é que as ovelhas estão andando, os crentes da igreja atrás. Veja que coisa terrível. Terminou o culto, aí vou lá na praça, vou não sei aonde, vou ver onde que é que os crentes estão fazendo e tal. Meu irmão, veja que coisa terrível. Você acha que a gente tem controle na vida do outro, mas a pessoa está doente. São esses vínculos escravizadores que nós temos. Pais que sufocam os filhos, que ficam no pé do filho, no pé da filha, hora a hora, o tempo todo. O menino não pode fazer nada, não pode ir ali, então fica. Eu conheço o caso de uma moça que teve que fazer um tratamento, porque o pai mundano, leviano, carnal, mulherengo, aí teve uma filha, e aí ele queria que não permitia que ninguém se aproximasse da filha dele. Então ele escravizou a menina. Onde é que você vai? Não pode ir, não pode. Porque com medo que fizesse com a filha dele o que ele fazia com a filha dos outros. Então o que foi que aconteceu? Ele tinha que ficar perto, de olho nela, sufocando aquela menina. A menina começou a adoecer. Levaram para fazer tratamento. E o que é que ela tem? O que é que ela tem? Qual é o problema dela? A doença dela é que ela estava sendo escravizada pelo próprio pai. Famílias escravizadoras, relacionamentos escravizadores. Vivemos em verdadeiras senzalas. Às vezes a casa é uma senzala. Menino não pode dar uma risada. O pai se perturba todo. Menino não pode brincar, não pode dar um sorriso. Sistema escravizador. E Jesus está dizendo aqui que amar a Ele é se libertar deste vínculo escravizador. Olhe para cá. Estamos todos doentes, não estamos? Não? Todo mundo doente. A pessoa se casa para manipular. Eu agora vou botar freio nele, nela. Irmãos, tem gente que termina de se casar. Tem homem que é assim, terminou o casamento, ele parecia que era bonzinho, mas depois que terminou o casamento disse, agora você vai andar como eu quero, agora vai ser do meu jeito. A pessoa começa a sofrer. Jesus disse que amá-lo, esse amor a Jesus, é se libertar de todo vínculo escravizador. Cheio de escravos, uma geração escravizada. Você trabalha numa loja, o patrão quer lhe escravizar, se libertar desse vínculo escravizador. Eu me lembro quando trabalhei em uma loja lá no Ceará, aquele homem, o gerente, era maligno, perverso, cruel. E ele então chegava e dizia como é que tinha que ser. Irmãos, ele era tão terrível que eu ficava responsável com um colega de arrumar o depósito. E a gente tinha arrumado todo o depósito, as toalhas, tudo organizado, tudo organizado. Aquele homem desceu, quando chegou lá, um pouquinho de folga que nós tivemos, a gente tinha terminado, estava ali conversando, ele desceu assim, olhou e disse, seu Cleudemir, seu Arivaldo,
Já terminaram o serviço? Já. Não tem o que fazer? Disse, ainda não, porque ele olhou tudo organizado. Irmãos, aquele homem meteu a mão nas prateleiras e derrubou tudo. Jogou tudo no chão e disse, arrume. Tem gente que tem prazer maligno, esse prazer escravizador. Eu me lembro de uma vez que nós estava terminando o expediente e ele não tinha falado nada. Na hora, as portas já fechadas, ele disse, não sai ninguém, todo mundo vai ficar. Frustra todo mundo se preparando para sair. Chega na hora de sair, diz, não sai ninguém, todo mundo vai ficar trabalhando. Aí eu fui a ele, eu disse, olha, eu preciso ir para o colégio. Ele olhou para mim e disse, o que é que tem de tanta importância nesse colégio? Meus estudos. Ele disse, não vai. Meus irmãos, eu estava ali, eu disse, mas pô, não aceito isso. E ele viu a minha inquietação, aí ele chegou para mim e disse, você decide, se quiser ir, pode ir. Eu só fui pegar minhas coisas e saí, e fui embora. Eu estava lá no colégio, e ele mandou um recado, está demitido. No colégio, foi uma pessoa lá, só para dizer que eu estava demitido. No outro dia, eu fui lá, tá? Pagou tudo, todos os direitos e tal, fiquei desempregado. Fiquei desempregado, mas não escravo dele. E usou tudo escravo. Não é assim? Jesus disse que por amor a Ele, a gente se liberta destes vínculos de escravidão. Rompi. Eu já era crente, eu disse, Deus é que me sustenta. Logo arranjei um trabalho, fui trabalhar no cartório, ganhando mais ou menos 7 vezes mais o que eu ganhava lá na loja. E só trabalhava de segunda a sexta, porque nos outros dias lá trabalhava no sábado, e às vezes eu ainda tinha que ir um carro de propaganda no domingo. E libertei. Aí dia de sábado, trabalhando no cartório, de folga, sábado era livre. Aí eu fazia questão de me arrumar, chegava lá na frente da loja, aí vi os colegas tudo lá, e eu assim, ei, tudo bem? Com vontade de dizer, escravos! Tudo lá, debaixo de um jugo, subservientes. Irmãos, vínculos escravizadores. Jesus está dizendo aqui que por amor a Ele, a gente se liberta destes vínculos escravizadores. Mas o texto da palavra diz algo mais. Veja aí na sequência do texto. Versículo 37. Jesus ainda piora a situação aqui. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aí, irmãos? O que Jesus está dizendo nesse texto é que o amor por Jesus transcende toda codependência formal. O amor a Jesus transcende toda codependência formal. Formalmente,
nós somos dependentes de pai, de mãe, não é verdade? Por amor a Jesus, o amor a Jesus, deixa diz mais. Eu tenho que amar a Jesus mais do que amo meu pai, mais do que amo minha mãe, mais do que amo meus filhos. Este amor a Jesus tem que transcender esta codependência formal. É por isso que a gente sofre tanto, irmãos. Eu amo meu pai, amo minha mãe, meus irmãos. Mas eu tenho que amar a Jesus mais do que a eles. Este amor por Jesus tem que transcender. Olhe para cá. No dia que seu pai morrer, que sua mãe morrer, que seu filho morrer, que sua filha ou filho morrer, como é que você vai ficar? Se o seu amor por Jesus transcende esta codependência formal, eles poderão passar, eles morrerão, você vai sentir? Vai, mas não vai ficar desesperado, não vai ficar arruinado, sem sentido de vida, porque a razão da nossa existência não é a nossa família, a razão da nossa existência é Jesus. Irmãos, e às vezes é tão difícil a gente entender isso. Você tem que dizer assim: meu filho, eu te amo. Minha filha, eu te amo. Meu cônjuge, eu te amo. Mas Jesus está em primeiro lugar na minha vida. Sabe por que Jesus fez isso? Para a gente não ser doente. Porque a gente fica doente. A gente fica mal, arrasado, por causa de parente, por causa de família. Perde o brilho da vida. Deixa de viver. Irmãos, e como foi bom esses dias eu meditar nesse texto e entender esse texto da palavra de Deus, compreender isso. Eu amo meu pai, eu amo minha mãe, amo meu irmão, amo sim meus familiares, mas quem está comigo toda hora, todo instante, quem me acode, quem me ajuda, quem me levanta, quem me fortalece é o Senhor Jesus. Eu preciso ter este amor transcendente. Este amor a Jesus tem que estar acima de tudo. Senão a gente fica doente. E Deus foi me ensinando e tem me ensinado algumas coisas. Nunca me esqueço quando os meus parentes, eu morava no Amapá e eles disseram: olha, venha para cá passar suas férias aqui, você paga a sua passagem de vinda que a gente paga de volta. E eu fechei o negócio e fui, confiando em todos eles. Cheguei lá, feliz da vida. Irmãos, quando foi na hora de receber o dinheiro para pagar passagem de volta, cada um chegou para mim e disse: comprei um carro, não posso te ajudar. Outro filho: não posso te ajudar, não posso te ajudar. E resultado, irmão, eu tinha que voltar para o Amapá, um ministério lá no Amapá, e não tinha dinheiro. E eles tinham se comprometido comigo. Família, irmãos, família. E na hora, sabe com quem eu contei? Com Jesus. Fui orar ao Senhor, fui dizer: Senhor, e agora? E só vinha na minha cabeça: maldito o homem que confia no homem. Me tornei maldito porque confiei neles. E eu fui bobo demais. Era para eu ter dito assim: vocês pagam a ida que eu pago a volta. Eu aprendi. Porque se eles pagassem a ida, a volta estava garantida. Mas eles disseram: você paga a ida e a gente paga a volta. Aí eu me ferrei. Aí, misericórdia, Senhor, confiei. Família, irmãos, família.
Me deixaram numa enrascada. Aí fui para os pés do Senhor, pedi misericórdia. Pequei. Eu disse para Deus, pequei. Senhor, eu pequei, porque em vez de confiar no Senhor, eu confiei foi nesses meus parentes. Eu não posso dizer outra palavra, não. Aí me ajoelhei, pedi a misericórdia de Deus, e lá, irmão, sem saber de onde tirar, como é que eu vou voltar agora, e com uma igreja para pastorear, com o tempo certo para voltar. Imagine, meus irmãos, me diga se não foi uma responsabilidade muito grande isso. Imagine o que é que eu ia dizer para a igreja. Aí, graças a Deus, o telefone tocou. Quando tocou, foi um pastor dizendo, rapaz, você pode vir pregar aqui na minha igreja, estava à tua procura, descobri o telefone e tal, vem pregar aqui na minha igreja, é aniversário da igreja, a igreja quer que seja você. Eu disse, rapaz, na hora, irmão, eu não tinha nada a perder, eu vou pregar nessa igreja, e fui, pá, cheguei lá, preguei na igreja, não falei nada. Terminei de pregar, o pastor me chamou lá com um presbítero e disse assim, já tem a passagem de volta? Disse, ainda não, mas Deus vai providenciar. Ele disse, não, nós vamos pagar a sua passagem de volta. Aleluia. Quem disse glória a Deus está comigo aí. Aí pagou a passagem de volta. Ele disse, mas a gente também quer te dar uma oferta aí. Não só a passagem de volta, me deram uma oferta. Ô, irmão, está vendo o que é Jesus? Está vendo o que é família? Família pode te deixar numa enrascada. Por isso que Jesus disse, olha, ame sua família. O que ele está dizendo? Não ame mais não, ame. Ele está dizendo que você ame sua família. Agora, o seu amor tem que ser por Jesus, porque na hora do aperto, os parentes caem fora e deixam você sozinho. No dia da morte, quem vai te acudir é Jesus, quem vai te dar alívio é Jesus, quem vai te fortalecer é Jesus, é dele. Então nós precisamos amar Jesus, esse amor que transcende toda codependência formal. Amém, irmãos? Esse amor que Jesus está dizendo parece ser estranho, mas é isso que Jesus está dizendo. Só que nós adoecemos, aí a gente fica naquele negócio, porque eu amo minha mãe, meu pai, minha irmã, meu não sei o quê, irmãos, aí você diz eu amo, e aquela coisa toda, né? No dia que o pai morre e deixa uma herança, você vai ver que miséria. No dia que morre meu amigo, que deixa, irmão, já vi tanta briga, lá na minha família mesmo, já vi isso aí, irmãos. Meu avô morreu, tinha um parente nosso que estava fora há uns 20 anos, nunca tinha botado os pés lá, mas na hora que foi para receber a herança, ele veio. Veio, porque ele queria a herança dele, e quer mais. E sabe que tem gente que quer mais do que o outro, que acha que tem mais direito. E o ourozinho que o meu avô tinha, ele passou logo a mão e já levou, e já criou contenda lá, e foi uma briga, e uma irmã mais nova brigou com ele, ficaram inimigos. Está vendo aí? Aí a gente fica, não, eu vou morrer de trabalhar, que é para deixar herança para meus filhos. Irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa, se há uma coisa que Laís e Lucas vão viver o resto da vida feliz, eles não vão brigar, porque eu não vou deixar nada para eles. Eles vão ser felizes e unidos para o resto da vida. Não vou deixar nada mesmo, pronto, amém. Agora, os teus aí, cuidado, viu? Você vai deixar, a não ser que faça antes. Mas se não fizer, meu irmão, os irmãozinhos que são amigos, que se cheiram, que se abraçam, nesta hora da divisão é uma confusão tão grande. Cada um que quer mais. Isso é família. Aí você enche a boca, porque minha família é a melhor do mundo. Deixa a herança para ver. Minha família é nada, meu irmão. Bom é Jesus de Nazaré. Este é bom, esse não trai, esse não nos abandona, esse não se acovarda com a gente, esse não deixa a gente na mão, não. Amém, irmãos? Então Jesus está dizendo, olha, amor a mim é isso, é transcender toda codependência formal. Mas querido, olhe para cá, estou chegando ao final. Aquele relógio está me ajudando hoje que só 18 horas e 1 minuto. Irmãos,
Veja como é que diz o restante do texto, verso 30. Lê comigo. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. O amor por Jesus supera toda autodevoção. Eu quero que você repita isso comigo. O amor por Jesus supera toda alta devoção. Irmãos, nós temos uma tendência de uma autodevoção. Nós temos uma tendência de uma autodivinização. Há dias na nossa vida que a gente se sente assim um Deus, uma deusa. E a gente tem essa tendência de achar, não, nesta igreja eu sou o melhor. Na minha casa eu sou. Isso não é uma autodivinização? Isso não é uma autodevoção? Eu não estou confundido aqui em autoestima, não. Todos nós temos que ter autoestima. Mas tem gente, irmãos, que é assim, ai desta igreja se não fosse eu. Eu ouvindo o pastor Jeremias Pereira pregando, ele disse que um crente da igreja dele chegou lá, o mais rico da igreja. Chegou para ele e disse, estava meio com raiva lá, e chegou e disse assim, pastor Jeremias, vou lhe dizer uma coisa, se eu deixar de entregar meu dízimo nesta igreja, esta igreja quebra. Isso não é uma autodevoção, uma autodivinização. Aí Jeremias, espirituoso, quando aquele irmão terminou de dizer, se eu deixar de entregar o meu dízimo, essa igreja quebra, Jeremias gritou, aleluia, descobri o entrave da igreja. Meu irmão, tire logo o seu dízimo, não dê mais não, que é você que está atrapalhando as finanças da igreja. O cabo saiu todo frustrado, porque pensava que o pastor Jeremias ia dizer para ele, não faça isso não, o que será da minha família, o que será da... Meu Deus, agora diz desse irmão. Meu irmão, dízimo é privilégio. Aí a pessoa pensa, se não for eu, essa igreja se mantém. Quem mantém a igreja é o Jesus de Nazaré, é o Senhor que mantém. Nós ficamos às vezes com essa autodivinização, achamos que somos os melhores crentes, os mais consagrados, os mais ungidos, somos os melhores. É nada, irmão. Deixa o câncer chegar na tua casa, deixa o câncer chegar na tua vida, que você vai perceber que você não é nada. Você tem que amar a Jesus. Saber que você é fraco, que um vírus te derruba. Dê graças a Deus, você está sadio. Dê graças a Deus, meu irmão. Não pense que você está sadio porque você é melhor, não. Ninguém aqui pode levantar a mão e dizer assim, nunca vou ficar doente. Eu nunca vou morrer. Você não sabe o que lhe aguarda. Reconheça a sua fraqueza. Reconheça que se não for o Senhor te sustentando, você não é nada. E aí nós enfrentamos esse problema. Irmãos, quando a gente ama Jesus, a gente supera esta autodevoção, esta autodivinização. E este tem sido o estrago das igrejas. As igrejas evangélicas estão assim, cheias de gente assim. Gente que chegou na simplicidade na igreja, na boa, e de repente foi se achando mais poderoso, foi se achando o santo, e foi se achando o melhor. E se eu estivesse lá na frente, se eu estivesse fazendo esse trabalho. Oh, meu irmão, é Deus que mantém essa obra, é Deus que mantém sua família, é Deus que te dá saúde, é Deus que te acode, é Deus que te ajuda. É o Senhor. Eu nunca me esqueço, quando eu estive pregando na Bahia,
pediram para eu visitar uma mulher. Eu fui. Quando eu cheguei lá, encontraram uma mulher que estava fazendo tratamento psiquiatra. A mulher estava mal. Cheguei lá na casa dela. Aí me contaram a história dela. Ela, na igreja, era tida como a profetisa da igreja, a mulher que tinha mais revelação na igreja, a mulher mais santa da igreja, a mulher poderosa da igreja, e ela está doente, fazendo tratamento psiquiátrico. Eu comecei a conversar com a mulher e descobri qual era o problema dela. Eu disse para ela: você não precisa de psiquiatra, você não precisa de remédio, você não precisa de nada, você precisa de arrependimento. Você tem que reconhecer que você é orgulhosa. O seu mal é esse, você é orgulhosa, você está doente de orgulho. E eu saí logo para não levar uma pisa. E saí dali e fui embora. Irmão, tem gente que está doente de orgulho, pensando que é o melhor. Não, eu não mereço isso. Tem gente que questiona Deus. Ah, eu não mereço isso. Que não merece nada. Você se acha o melhor? Isso, irmãos, é uma autodevoção, uma autodivinização. A gente precisa. Jesus disse que a gente tem que tomar a nossa cruz. Tome a sua cruz, carregue a sua cruz, sinta o peso da cruz. Nessa vida a gente sente dor, sente angústia, sofrimento, mesmo tendo unção, mesmo sendo predestinado, mesmo sendo ungido, mesmo sendo escolhido, a gente passa por tudo isso. Aquela mulher entendeu a mensagem. 1 ano depois eu fui pregar na mesma igreja, cheguei lá, ela sorrindo. Vieram falar comigo: pastor, a mulher ficou boa. Aquela palavra curou a mulher. Palavra. Irmãos, tem horas que não precisa nem oração, não, precisa de uma boa palavra. Igual Eliseu Gomes disse. Chegou para uma mulher, estava lá: pastor, ore pelo meu filho, está doente, com febre, não sei o quê. Aí, pastor, põe a mão na cabeça dele e ore. Aí o pastor põe a mão na cabeça dele, sentiu uns negócios assim, meio na cabeça do menino, aí abriu a cabeça do menino, a cabeça do menino suja. O pastor disse: minha irmã, esse menino não precisa de oração não, precisa de um banho. Deram um banho no menino e ele ficou curado. A gente tem que entender as coisas, irmãos. O amor a Jesus supera esta autodevoção. Não pense que você é um deusinho. Não pense que você é divino, não. Não pense isso. Você é gente, um ser humano. Amém, querido? Carregue a sua cruz. Carregue a sua cruz. Sinta o peso da cruz. E eu termino lembrando o texto aqui, final, diz, verso 39. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a sua vida, por minha causa, achá-la-á. Esse texto termina dizendo o seguinte: por amor a Jesus, a gente entende a glória da vida espiritual. Eu entendo que se eu perder a minha vida, eu ganho. Porque se eu perder a minha vida aqui na terra, eu vou morar no céu com o Senhor. Quem perde a vida por amor a Jesus, ganha. Entende a glória da vida espiritual, que é superior.
o que o Senhor tem reservado na eternidade para os seus filhos. Paulo diz: olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, e nem se cogitou em mente humana o que Deus tem preparado para revelar aos que Ele ama, aqueles que são filhos dEle. Há uma coisa gloriosa esperando a gente lá na eternidade, e Jesus está dizendo: meu filho, se você perder a sua vida, você vai ganhá-la, porque você vai passar a eternidade com Deus, viver a eternidade na glória com Deus. Jesus está explicando para os seus discípulos o que é amor. E amor é isso. Amar a Jesus, irmãos, é isso. É romper com o sistema anti-Jesus. É se libertar de todo o vínculo escravizador. Amar a Jesus é transcender toda codependência formal, é superar toda autodevoção, e é entender a suprema glória da vida espiritual lá na eternidade. Irmãos, não tem coisa mais infeliz da vida de que alguém achar que vai viver só nessa terra, e angariar coisas nessa terra, e juntar tesouros nessa terra. Irmãos, esta vida vai findar, mas um dia estaremos na glória com o Senhor. Quem ama Jesus vai estar lá. Isso é amor. Essa é a definição de amor que Jesus traz para nós. Você ama Jesus? Se você amar a Jesus, conforme esse texto nos diz, você vai sofrer menos. Esses dias eu estou me recuperando da cirurgia, mas aproveitei para brincar. Aproveitei para sorrir, brincar com os meus pais, com algumas crianças aqui da igreja que eu tive acesso, e mandei uma fotozinha minha. Não foi, Netinho? Gostou da foto? Estava lindão, não estava não, aquela foto? Então, irmãos, a vida. Aprenda, irmãos. E esses dias eu pensei: Senhor, Jesus, eu quero te amar mais do que tudo. E se eu amar a Jesus mais do que tudo, eu vou aprender a viver. E a vida terá brilho, a vida terá sentido. E a vida terá razão. Porque eu não vou ficar preso a nada. Não vou ficar amarrado a nada. Esses dias para mim foi desafiador, porque eu tenho mais habilidade com a mão direita. Eu tive que fazer algumas coisas com a mão esquerda, e eu estava lutando, escovar com a mão esquerda, tomar banho, fazer algumas coisas com a mão esquerda, e eu fiz questão de tentar fazer. E antes da cirurgia eu já vinha treinando um pouco. Porque a gente tem que viver, irmãos. Eu vi hoje no Face uma criança que não tem os braços, e ela usa as perninhas para levar comida na boca. Gente, irmão, a sua vida não é a pior do mundo, não. Levante a sua cabeça, ame o Senhor Jesus. É com Ele que você conta, é com Ele que você vai viver. Aprenda a viver, aprenda a sorrir. Amém, meu querido? Aprenda a viver, aprenda a amar, rompa com qualquer sistema. O negócio nosso é com Jesus. É com Jesus, irmãos. Quando terminar tudo nessa vida, o que vai sobrar é só Jesus. Só. Angélica e Luciano Huck, numa entrevista no programa do Jô Soares, quando o avião estava para cair, eles gritavam, mas quando o Luciano, falando com o piloto, disse: não tem jeito, vai cair. Ela disse que naquela hora ela se calou, as crianças fizeram o maior silêncio. Ninguém falava nada. E o avião começou a cair. Ninguém falava nada. Irmãos, a Bíblia diz que morrendo o homem perece todos os seus desígnios. Morrendo o homem, deixa a fama, deixa tudo. Então aquela hora foi uma hora de silêncio. Ela chamou de o silêncio da morte.
Nem as crianças falavam nada. Todos calados. E o avião descendo. Naquela hora, não adiantava Angélica ser Angélica e Luciano Huck ser Luciano Huck. Naquela hora não adiantava a fama, a celebridade, não adiantava ser estrela, não adiantava o que eles possuíam, não adiantava nada. Naquela hora, só Deus, só Jesus. Eles se salvaram. E Luciano Huck disse uma coisa: a gente perde muito tempo com bobagem. Ele disse que aprendeu isso. Vamos ficar em pé, irmãos. Ou a gente ama Jesus mais do que tudo, ou a gente não é digno dele, ele disse. Talvez você está amando mais suas coisas, seu dinheiro, sua família, seus pertences, mais do que o Senhor Jesus. Se você é assim, você não é digno de Jesus. Mas se você amar a Jesus mais do que todas as coisas, um dia ele vai dizer assim: vinde benditos de meu Pai. Eu percebo, irmãos, que alguns irmãos têm mais alegria em receber dinheiro do que vir para o culto. Percebo que alguns irmãos têm mais alegria por outras coisas aí fora do que louvar a Deus. Eu prego aqui nessa igreja há um tempo. Tem irmãos que a gente, quando termina o culto, parece que ele está pior do que quando chegou. Porque não conseguiu entender o Evangelho. Não conseguiu entender o amor ao Senhor. Porque ama mais o carro, ama mais a casa, ama mais o parente, ama mais a nora, ama mais a sogra, o pai, o filho, ama mais o esposo do que a Jesus. O esposo lhe decepcionou, o seu cônjuge lhe decepcionou, e aí está arrasado, vai morrer. Jesus está vivo! E esta é a alegria da nossa existência. Ele está vivo, está conosco, e devemos nos alegrar dele. Vamos orar? É deste amor que eu preciso. Diga comigo, é deste amor que eu preciso. Diga isso para Jesus: Senhor, é deste amor que eu preciso. Fale com Jesus agora e diga: é deste amor que eu preciso. É deste amor que vem do alto, é deste amor. A gente vai sofrer menos, irmão, nesta vida, se a gente tiver este amor do Senhor.